Deus tem sido muito bondoso. Sua bondade é manifesta pelo privilégio que Ele nos concede de nos reunirmos essa noite, podermos parar um pouco e nos quedar aos pés do Senhor, ouvirmos o ensinamento da palavra do nosso Deus. E nós vamos fechar os nossos olhos e vamos orar para que o Senhor nos abençoe na meditação, no estudo da palavra nessa noite. Pai Celestial, nós queremos agradecer pelo Teu cuidado para conosco, a Tua graça, a misericórdia, o Teu amor dispensado sobre nós. O Senhor tem sido um Deus muito gracioso. Te rendemos graças, ó Deus, por Tua bondade. Nada tem nos faltado porque temos experimentado a providência do Senhor. O Senhor tem dispensado todas as coisas ao nosso favor. E nós somos gratos por Teu amor, pelo Teu cuidado paternal para com seus filhos. Certo que nós carecemos de ouvir a Tua voz e que somos incompetentes em compreender a Tua palavra por nós mesmos. Rogamos que o Teu Santo Espírito possa nos ensinar, nos conceder iluminação, entendimento da Tua palavra e que todas as coisas redundem em honra, glória ao Teu santo nome. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor se compadeça de nós, pois somos pecadores. Carecemos da Tua misericórdia. Rogamos, ó Deus, para que o sangue de Jesus Cristo possa nos purificar de todo o pecado. Certo, ó Deus, a Tua bênção sobre nós e do Teu cuidado nós agradecemos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos. Nós estamos já percorrendo, esse é o 7º estudo que nós temos nessa epístola. E temos aprendido muito a respeito do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa epístola, ela é uma epístola muito doutrinária. Nós encontramos aqui as bases para que a gente possa compreender a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa epístola é uma epístola maravilhosa. Quero convidá-lo para que possamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3. Romanos, no capítulo de número 3. Esse é o 7º estudo dessa epístola. Então, se você, meu querido irmão, ainda está começando o estudo nessa epístola hoje, perdeu alguns, todos eles estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube, e o irmão poderá acessar e mergulhar nessa epístola. Romanos, no capítulo número 3, hoje nós estaremos estudando do versículo 1 até o versículo de número 8, que nos diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo o homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens?
a condenação destes é justa. Que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra. Nos estudos anteriores, nós meditamos no capítulo de número 2, por exemplo, do versículo 1 ao versículo de número 4, que os judeus se vangloriavam, né, em possuir a lei, e também se vangloriavam no fato deles serem um povo escolhido de Deus, o que era comprovado claramente pelo rito da circuncisão, conforme a gente vê lá no capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 24. Se perguntássemos assim a um judeu no tempo de Paulo do que ele se orgulhava, com certeza ele falaria o seguinte: olha, nós nos orgulhamos porque nós temos a lei de Moisés. Nós também nos orgulhamos porque nós somos povo de Deus, nós somos circuncidados. E nós aprendemos também, quando nós meditamos do versículo 22 ao versículo de número 29 do capítulo 2, que o apóstolo Paulo disse que eles eram, de certa forma, hipócritas, porque eles exigiam a lei dos outros quando eles mesmos não viviam. Eles ordenavam para que os outros não furtassem, e eles furtavam. Não adulterar, mas eles adulteravam. Eles viviam uma religião de mentira, uma religião hipócrita. E nós vimos que, segundo o ensinamento de Paulo, o simples fato de você ser circuncidado não lhe faria ou te colocaria numa situação de destaque ou de privilégio. Porque a verdadeira circuncisão, conforme nós já aprendemos aqui, é a circuncisão do coração. É aquela operação que não é feita por mãos humanas, mas é uma operação do Espírito Santo em nós, onde o nosso coração é disposto pelo Espírito Santo a obedecermos a palavra do Senhor e vivermos como filhos de Deus. Essa é a circuncisão que nós encontramos sendo ministrada nas epístolas de Paulo. A circuncisão do coração. Uma obra que não é feita por mãos humanas, mas uma obra que é feita pelo Espírito Santo no coração do pecador. De posse nisso, nós podemos observar aqui que no versículo 1 do capítulo 3, o apóstolo Paulo nos faz duas perguntas. Na verdade, ele faz duas perguntas ao ouvinte ou aos crentes que estavam em Roma, e em contrapartida também aos judeus que lá estavam. E ele faz duas perguntas. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Nós já temos aprendido que a circuncisão era o rito de entrada. Aqueles que eram circuncidados eram considerados família de Deus. Eles estavam dentro do pacto com Deus, onde Deus era o seu Senhor, e eles eram tidos como filhos. Eles estavam num relacionamento pactual, debaixo de um relacionamento pactual. E o apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta. É claro que é uma pergunta retórica, porque ele vai trazer a resposta. Se parássemos no versículo 1, sem termos lido o que o apóstolo Paulo disse a partir do versículo 2, imagine o primeiro ouvinte, o crente de Roma ou um judeu no tempo de Paulo, ouvindo Paulo dizer tudo aquilo que ele tratou desde o capítulo 1. Vamos lembrar algumas coisas? Capítulo 1, Paulo vai falar sobre o quê? Sobre o Evangelho, né? A justiça de Deus se revela no Evangelho. Capítulo 1, versículo 16 e 17. No capítulo 1, versículo 18, Paulo vai falar sobre o quê? Sobre a ira de Deus que se revela do céu contra toda a impiedade. E ele começa a demonstrar, ir passo a passo, que tanto judeus quanto gentios foram reprovados. E mesmo diante dessas verdades, os judeus ainda se gabavam, dizendo o seguinte: olha, nós é que somos povo de Deus porque nós somos judeus. Eles batiam no peito, dizendo o seguinte: olha, de nós veio, nós somos descendentes dos patriarcas. Nós é que somos filhos de Abraão. Lembre-se que os embates que Jesus teve com os fariseus, muitos deles diziam isso: nós é que somos filhos de Abraão. Lembre-se na oração, né, do publicano, né, e como que era? Ele se considerava um pecador.
E o fariseu era alguém que sempre se considerava alguém muito justo, cumpridor, né, zeloso pela lei. Se parássemos aqui no versículo 1 do capítulo 1, à luz de tudo que Paulo havia ensinado nos versículos anteriores, se nos fosse perguntado assim, qual, pois, é a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Rapidamente, o que nós ia responder? Diante daquilo que Paulo já havia falado. Vantagem nenhuma. Não há vantagem nenhuma de ser judeu e nem tampouco ser circuncidado. Mas olha só a resposta que o apóstolo Paulo vai dar no versículo de número 2. Ele diz o seguinte, muita, sobre todos os aspectos. Essa é a resposta que ele está dando. Qual, pois, é a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Se fôssemos olhar a religião hipócrita do judeu, talvez seríamos levados a dizer que não haveria vantagem nenhuma, vez que a circuncisão verdadeira é a do coração, e eles eram hipócritas. Mas Paulo está dizendo o seguinte, que havia vantagem. Ele diz que muita. E ele diz sobre todos os aspectos. Interessante quando o apóstolo Paulo vai falar sobre os aspectos, as vantagens, ele não cita uma lista de mensagem, ou de vantagem, desculpa, uma lista de vantagem. Ele vai dizer apenas a respeito de uma. E é por isso que ele diz assim, muita sobre todos os aspectos, principalmente, ou em primeiro lugar, esse é o sentido, né? A mais importante, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Mas o que é o oráculo de Deus? Qual o sentido? O oráculo de Deus deve ser compreendido por nós como a própria palavra de Deus. Aquilo que Deus havia dado ao seu povo. E na perspectiva paulina, essa era a maior vantagem que o povo judeu tinha. Porque olha só, quando Deus formou um povo para si, começando lá em Gênesis capítulo 12, né, pelo rito da circuncisão, fazendo um pacto com Abraão, a nação nada era. E se nós formos olhar a história do povo judeu, irmãos, eles eram um povo de dura cerviz, de coração duro, como os demais povos que haviam na terra. Mas Deus foi muito gracioso, misericordioso, fez um pacto com Abraão, né, e falou que dali ia sair uma grande descendência. Em Abraão seriam benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Isso nós vemos lá em Gênesis capítulo 12. Deus está formando um povo para si. E somente a este povo, Deus deu a sua lei. Se fôssemos pensar na igreja hoje, nós temos a Escritura. Quando nós falamos do oráculo de Deus aqui, nós estamos falando, dentro desse contexto, os livros proféticos, os livros da lei, os salmos. É o conjunto de escritura que o judeu tinha naquele tempo. Porque o Novo Testamento ele está sendo escrito. Ele está sendo dado progressivamente. Mas quando o apóstolo Paulo diz aqui sobre as vantagens que os judeus tinham, aqueles que eram circuncidados tinham, é que a eles foram dados, principalmente, em primeiro lugar, confiados, né? A ideia de confiança aqui é que você entrega algo muito importante a uma pessoa. Está falando que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou seja, a palavra de Deus, a lei de Deus. Mas pense comigo. Quais as implicações de ter a lei de Deus? Vamos melhorar aqui a pergunta. Qual a implicação da palavra de Deus para nós hoje? Porque precisamos encaixar a igreja nisso aqui. Porque nós também somos povo de Deus, não somos, em Cristo Jesus? Há um rito ao qual nós passamos, que é o equivalente à circuncisão, que é o batismo.
Também poderíamos falar, olha, qual é a vantagem? Poderíamos fazer essa pergunta, né? Usando a palavra de Paulo. Qual é a vantagem de você ser um cristão? Qual é a vantagem de você ter sido batizado? Se olhássemos, talvez, para a conduta de algumas pessoas, talvez poderíamos dizer, nenhuma. Se essa pessoa realmente não nasceu de novo, se não há uma disposição no coração dessa pessoa de obedecer a palavra de Deus. Porque a nós também foi confiado o oráculo de Deus no sentido de toda a Escritura. Nós estamos além dos judeus ainda. Nós não temos somente a lei, nós temos também o Evangelho. Nós temos a totalidade da Escritura. E olha, qual a implicação de termos a Escritura? Termos a palavra de Deus. Quando nós falamos como cristãos que temos a palavra de Deus, que a palavra de Deus foi confiada também a nós, a igreja, nós pensamos sempre que a Escritura para nós é um manual de fé e prática. Aquilo que nós precisamos saber acerca de Deus, presta atenção, não é que a Bíblia vai dizer tudo acerca de Deus. Porque tem pessoas que vão chegar-se a Deus, a Bíblia com muita curiosidade, né? Mas a Bíblia não vai nos falar tudo a respeito de Deus. Mas ela vai nos falar aquilo que é necessário sabermos acerca de Deus. E vai muito mais além. Ela não somente nos fala aquilo que nós precisamos saber acerca de Deus, mas a Bíblia nos fala aquilo que nós precisamos fazer para Deus. Então, de certa forma, também nós temos os oráculos de Deus. Assim como os judeus tinham a lei de Deus. Foi confiado a esse povo. Olha só o que o apóstolo Paulo vai nos dizer no versículo de número 3. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Paulo está dizendo o seguinte: será que todos aqueles que foram circuncidados viviam como filhos de Deus? Porque o rito da circuncisão era apenas uma marca externa. E nem sempre isso significava que eles respondiam coerentemente, de uma maneira correta a Deus. Jesus mesmo, em certa feita, disse o seguinte: olha, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está o quê? Distante de mim. E ele faz, é claro, uma citação que está lá em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Não adianta honrar o Senhor com os lábios, mas o coração está distante dele. É por isso que o apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. Lembre-se da circuncisão? A circuncisão era algo que marcava o quê? Um pacto, não é isso? Uma aliança, onde as duas partes assumem responsabilidades. Quando nós falamos de pacto, aliança, nós pensamos em um contrato, né? Onde tem as cláusulas contratuais. Quando Deus fez um pacto com Adão, lá no Éden, havia uma cláusula pactual. Adão deveria obedecer a Deus. Havia consequências de quebrar esse pacto, essa aliança. Olha, se comeres do fruto que eu te ordenei dessa árvore, não comer, certamente morrerás. Uma quebra do pacto. A gente viu e sabe muito bem o que aconteceu. Deus fez pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus havia feito uma aliança com o seu povo. A pergunta é: quantas vezes esse povo quebrou o pacto com Deus? Quantas vezes o povo de Israel voltou as costas e foram adorar os seus ídolos? Quantas vezes eles quebraram o pacto e desobedeceram o Senhor? Mas isso invalida a fidelidade de Deus? Se uma das partes quebrou o pacto, a aliança? É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. E daí, se alguns não creram?
Porque nem todos aqueles que haviam recebido e passado pelo rito da circuncisão viviam realmente como um verdadeiro judeu, como alguém que foi circuncidado no coração. Muitos viviam uma religião hipócrita. É a mesma coisa, irmãos. Não adianta a gente ser membro de igreja, não adianta a gente ter feito a nossa pública profissão de fé, ter sido batizado, porque pode ser coisas só apenas externas. Você pode chegar aqui na frente e falar acerca de um monte de coisa que você crê e o seu coração não está nada nessas coisas. Você pode ter sido batizado na infância, ter sido batizado na idade adulta, mas se não há uma resposta no seu coração em obedecer a Deus, isso nada vale. E mesmo quando o homem falha, fracassa em viver segundo a lei de Deus, segundo a palavra de Deus, você acha que isso invalida a fidelidade de Deus? A ordenança de Deus? Porque senão nós deveríamos fazer o seguinte, olha, já que essas coisas não adiantam, não vamos batizar pessoas. É isso que nós fazemos? Não. Só Deus pode olhar para o nosso coração e saber se há disposição no nosso coração em obedecermos ou não. O que compete a nós, nós caminhamos as pessoas à profissão de fé, nós caminhamos com as pessoas para o batismo conforme a ordenança, sacramento do Senhor Jesus. E mesmo quando as pessoas falham, porque batismo também é pacto, é aliança. É quando você diz o seguinte, olha, eu agora sou da família de Deus, pertenço a Deus, mas tem muita gente violando, quebrando esse pacto. Mas Deus continua sendo fiel. A palavra do Senhor nos ensina muito a respeito da fidelidade de Deus. Tito, por exemplo, no versículo 1 ao versículo de número 3, se você quiser anotar ou abrir a sua Bíblia, a epístola de Tito nos diz o seguinte, a epístola de Paulo a Tito vai dizer assim, capítulo 1, do versículo 1 a 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode o quê? Mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Paulo está dizendo o seguinte, Deus não pode mentir. E esse Deus que não pode mentir, ele é um Deus que é fiel, ele não pode ser infiel. Se nós o negarmos, se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Porque ele não pode negar a si mesmo. Fidelidade, verdade, são coisas que são inerentes de Deus. Fazem parte do caráter de Deus. É por isso que, quando um cristão ou um judeu naquela época quebrava a aliança, Deus continuava fiel a si mesmo. Porque ele é fidelidade. O versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Paulo está dizendo que Deus é fiel, e quem é mentiroso nessa história toda é o homem. É esse homem, conforme a gente viu lá no versículo 18 do capítulo 1 em diante, que abraça a mentira e rejeita a verdade de Deus. Esse homem é mentiroso, Deus é verdadeiro. Interessante que Paulo vai citar aqui, no versículo de número 4, parte do Salmo 51. Você se lembra que o Salmo 51 é um salmo de penitência? É um salmo penitencial? É um salmo de confissão de Davi? E qual o momento que Davi vai recitar esse salmo? Vocês se lembram? Ele havia pecado, não é isso? Com Betseba.
Por causa do seu pecado, depois ele vai planejar o assassinato de Urias, o seu servo, o seu soldado. Ele vai tentar fazer muitas coisas para mascarar o seu pecado. Até que ele foi confrontado pelo oráculo de Deus, que no caso ali foi o profeta Natã, que vai até Davi e vai repreender Davi por causa do seu pecado. Consciente do seu pecado, Davi vai expressar aquilo que está lá no Salmo 51, que é um salmo de penitência, um salmo de contrição, de confissão. E olha só, eu vou abrir rapidamente aqui para você ver como que Paulo está utilizando esse salmo. Salmo 51, Davi vai nos dizer o seguinte: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Por que o apóstolo Paulo está usando isso aqui? Essa citação aqui no capítulo 3 de Romanos, no versículo de número 4. Porque Deus sempre será justo no julgar. Todo homem é mentiroso, é isso que Paulo está dizendo aqui. Nós prometemos coisas a Deus que nós não cumprimos. Várias vezes escorregamos, em vez de abraçarmos a verdade, nós mentimos. É por isso que Paulo está dizendo o seguinte: para ser justificado nas tuas palavras. Quem vai ser justificado nas suas palavras aqui não somos nós, não, irmãos. É Deus. Quando cada um de nós for prestar conta a Deus, você acha que haverá escapatória se formos apresentar as nossas justificativas? Você acha que valeria a pena você, diante do tribunal de Cristo, começar a tentar se justificar por que você errou, por que você fez aquilo que não deveria fazer, por que você não cumpriu, não viveu segundo a lei? Você acha que adianta essas coisas? Se chegássemos diante de Deus para ser julgado, tanto eu quanto você, dando as nossas explicações dos nossos erros, tentarmos nos justificar face os nossos pecados, tanto eu quanto você, nós iríamos para o inferno. A grande diferença é que, chegando lá, nesse dia, haverá um crédito na nossa conta, que é a justiça de Cristo. E essa justiça de Cristo, sim, que é poderosa para nos livrar do inferno. Porque as nossas nos conduziriam para lá. Porque o apóstolo Paulo está nos conduzindo aqui, irmãos. Nós vamos ver isso no próximo estudo. A conclusão que vai chegar de tudo isso é que todo o homem é culpado. Tanto judeu quanto gentios. Deus sempre será justo no seu julgar. Olha só, vou te falar algo aqui, talvez você pode ficar um tanto escandalizado ou horrorizado do que eu vou falar, mas é verdade. Se chegássemos toda a humanidade diante do tribunal do Senhor para sermos julgados, e se Deus olhasse para todos nós e dissesse o seguinte: olha, a minha sentença para vocês é o seguinte, vocês vão para o inferno, todos, sem nenhuma exceção. A pergunta é: ele seria justo se ele fizesse isso? Sim. Porque todos pecaram. Todos estavam extraviados. Paulo vai nos ensinar isso um pouquinho mais à frente. E ele só não vai fazer com aqueles com qual Cristo morreu em favor. Essa é a diferença.
então jamais poderíamos chegar diante de Deus e tentar justificar os nossos pecados. Nem tampouco com a vida cheia de mazela e pecado, chegar lá diante de olha, eu fui circuncidado no 8º dia, ou eu fui batizado na infância, olha, eu era membro da igreja presbiteriana de Angra, ou era membro da igreja A, B ou C. Essas coisas não justificam. Todos serão julgados com justiça, seja qual for o juízo de Deus. Porque ele é a verdade, o homem é mentiroso. É isso que Paulo está dizendo. O homem é infiel, mas Deus sempre foi fiel. Quem quebra o pacto, a aliança, as promessas, não é Deus, é o homem. E ele continua nos dizendo o seguinte, versículo 6. Aliás, versículo 5 diz, mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Uma pergunta. Seria Deus injusto em aplicar a sua ira? Não. A ira de Deus já é uma ira revelada. E a ira de Deus sempre é uma ira justa. Você se lembra daquele conselho que a Bíblia nos dá ao dizer o seguinte, irai-vos e não pequeis, né? A pergunta que eu sempre faço a mim mesmo e faço a outras pessoas diante disso é, seria possível nós irarmos sem pecar? Impossível. Mas eu pergunto para você, seria possível Deus irar sem pecar? Sim. Porque a ira dele sim é uma ira justa. Sempre será uma ira justa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte. Mas se a nossa injustiça traz, ou seja, as claras, a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? A resposta, Deus não será injusto. Versículo 6. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Nós sabemos que Deus vai julgar com justiça, com equidade, pois ele é um Deus santo e justo. Agora, olha só que interessante nós encontramos aqui, no versículo de número 7 e o versículo 8. E se por causa da minha mentira, a gente sabe que mentira é pecado, né? Se por causa da minha mentira fica em relevo, ou seja, fica claro a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Lá no capítulo de número 6, se você caminhar algumas páginas um pouquinho à frente aí, olha só o que o apóstolo Paulo vai tratar lá no capítulo 6, no versículo 1. Ele diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? É uma pergunta, né? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Fez a pergunta aqui. De modo nenhum, olha a resposta. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Algumas pessoas tinham a tendência no tempo de Paulo de dizer o seguinte, já que Deus é gracioso, e cada vez que eu peco, fica mais evidente a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, logo vou viver no pecado. Vou pecar mais para que fique mais claro a graça de Deus. Tem até um ditado que as pessoas dizem o seguinte aí, errar é humano, né? Errar é humano. Divino é perdoar. Ou seja, Deus perdoa, mas a gente pode continuar errando, pecando, à vontade, porque quanto mais a gente peca, mais vai ficar evidente que Deus é bom, que Deus é gracioso, misericordioso. Irmãos, o apóstolo Paulo não está ensinando aqui a viver de uma forma licenciosa, uma forma libertina. Pelo contrário, entendendo a graça e a bondade de Deus, nós deveríamos temer a Deus. Porque saber da misericórdia e a bondade de Deus precisa nos conduzir ao arrependimento, não a algo contrário. Então, ele está dizendo o seguinte, se por causa da minha mentira, ou seja, já que o cara foi circuncidado, mas ele não responde,
né, a essa circuncisão, o camarada foi batizado, mas ele não dá uma resposta coerente a isso, e ele vai viver uma vida relaxada. Já que vai ficar claro, né, evidente a justiça de Deus, então, por que eu vou ser condenado como pecador? É como se o pecador aqui estivesse dando uma ajuda para Deus, né? Sentido, olha, eu sou pecador, então quando eu peco vai ficar evidente a graça de Deus. Para você entender o que eu estou falando aqui, o cúmulo do absurdo que isso pode chegar, certo dia eu vi um vídeo, na verdade era uma reportagem, e eles estavam entrevistando um ladrão. O ladrão foi pego, era um ladrão terrível, né? Que esse tipo de ladrão de galinha, sem vergonha, foi pego várias vezes, a polícia pega e solta. Aí fizeram entrevista com ele. Olha a justificativa que o camarada deu para o repórter. Ele disse o seguinte, olha, eu sou ladrão mesmo. Eu não vou trabalhar, não aguento trabalhar, olha só, eu sou só carcaça, sou ladrão mesmo, ou seja, eu gosto de roubar, sou ladrão. Olha a justificativa dele. Se eu não roubar, o delegado está sem trabalho, o escrivão vai ficar desempregado, o juiz também, os policiais também. É como se o pecado dele justificasse. Assim, muita gente acha que é o seguinte, olha, se eu não pecar, se eu não viver uma vida, se eu viver uma vida incorreta, imoral, se eu não fizer essas coisas, não vai ficar claro o quanto Deus é gracioso e misericordioso. E tratam Deus de uma forma muito desrespeitosa, como se os nossos pecados justificassem. Ou como se o homem pudesse dar uma ajudinha a Deus para ficar bem claro o quanto Deus é bondoso e misericordioso. O apóstolo Paulo termina dizendo o seguinte, versículo 8. E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação deles é justa. Quando o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 8, sobre um tipo de calúnia, o apóstolo Paulo estava sendo caluniado. Qual era a calúnia que eles estavam fazendo a respeito do apóstolo Paulo? Ele dizia o seguinte, olha, Paulo está tratando com desrespeito à lei por causa do evangelho. Ele está botando a lei de lado, já que o evangelho é o evangelho da graça, você pode viver do jeito que você quer, porque Deus sempre vai ser gracioso. Isso era uma calúnia, porque o apóstolo Paulo nunca disse isso. Ele nunca ensinou, pelo contrário. Se a gente for ler aqui, tudo que a gente já estudou em Romanos capítulo 1 e capítulo 2, ele vai trazer à tona a lei. A ponto de ele dizer que a lei veio para que deixasse bem claro os nossos pecados. E essa lei a qual nós seremos, as pessoas serão condenadas. Pelo conhecimento da lei vem o conhecimento do pecado. É pela lei que nós conhecemos que nós somos infratores. Então, Paulo não tratou com descaso a lei de Deus. Pelo contrário, ele fez uma excelente aplicabilidade da lei e o evangelho, que caminham juntos. A lei veio para nos condenar, não é verdade? Dizer, você é um pecador, infrator da lei de Deus, te tornar consciente. E o evangelho? O evangelho vem dizendo o seguinte, olha, se você não for salvo por Cristo Jesus, se você não se esconder aos pés da cruz, se você não for justificado pela graça de Deus, você está condenado segundo a lei. As duas coisas caminham juntas. Nós não divorciamos de uma coisa para abraçar só o evangelho. Eles estavam acusando o apóstolo Paulo disso. E o apóstolo Paulo está dizendo que isso era uma calúnia. O que faz é aplicar a lei em conformidade ou pela luz ou na ótica do evangelho. É isso que o apóstolo Paulo vai fazer aqui. É tanto que quando ele vai tratar a respeito de pecados nessa epístola, ele não vai amaciar a situação, não.
E é por isso que eu li lá o capítulo número 6, ele vai dizer o seguinte: a gente vai permanecer no pecado para ficar abundante a graça, né? Superabundar a graça de Deus? De modo algum. No próximo estudo, nós vamos estudar aí no versículo 9, e nós vamos até o versículo de número 20, no próximo estudo, a gente vai ver que Paulo cada vez mais está fechando todo o cerco para que o seu ouvinte pudesse estar consciente do seguinte: olha, não há escapatória. Nós pecamos. Essa é a conclusão. Nós somos injustos. E a ira de Deus é uma ira justa. Ao ouvir isso aqui, imagine Paulo pregando a respeito dessas coisas e o camarada está ali com o coração batendo, desesperado. Ele quer ver a luz no fim do túnel, não é verdade? Eu estaria assim, se eu estivesse ouvindo Paulo pregar essas coisas. Mas a gente bem sabe que o que vai ser revelado um pouquinho mais à frente é a maravilha do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, que possamos mergulhar cada vez mais e mais nessa epístola, aprender com ela, para que possamos ter uma visão, uma compreensão clara do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. E possamos ser gratos, porque nós somos povo de Deus. Se disséssemos, ou se fizéssemos essa pergunta para a igreja hoje: qual a vantagem de você ser filho de Deus? Qual a vantagem de você ter professado a sua fé, de você ser batizado, você pertencer à família da fé, né? Estar ligado ao corpo de Cristo, à igreja? Qual a vantagem? Se fôssemos à luz do que nós aprendemos aqui, nós falaríamos muitas vantagens. Mas sabe qual é a maior vantagem que nós temos? É que nós temos isso aqui: os oráculos de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus. E por meio dessa palavra a gente pode conhecer mais a Deus e aprender por meio dela o que nós devemos fazer para Deus. Que Deus nos dê um coração sábio, um coração disposto a abraçarmos e amarmos essa palavra tão maravilhosa. Que Deus nos deu graciosamente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus, nós queremos agradecer, porque temos, e foi nos dado o privilégio de sermos recebidos como filhos de Deus. Nós estamos debaixo de uma aliança amorosa. Nós estamos numa aliança com Cristo, por meio do Evangelho. Nós professamos a nossa fé, fomos batizados, pertencemos à família do Senhor, temos a Tua palavra, regra de fé e prática para nós. Ó Deus, mas essas coisas só terão sentidos e real valor se dermos uma resposta coerente, se formos obedientes à Tua palavra, se vivermos realmente como filhos de Deus, como pessoas ao qual o caráter de Cristo é visível. Ajude-nos, ó Deus, para que possamos viver uma religião verdadeira, um evangelho do Senhor Jesus Cristo, e jamais vivermos uma vida hipócrita. Que possamos olhar para todas essas coisas com muita gratidão e estarmos sempre, ó Deus, conscientes de que temos uma missão: vivermos nesse mundo como filhos de Deus, como filhos do Senhor, que amam a Tua lei, que amam a Tua palavra. Que possamos, ó Deus, honrar o Senhor, não apenas com os nossos lábios, mas com o nosso coração. Essa é a nossa oração. Que Tua bênção seja dispensada sobre nós, sobre a vida de todos os nossos irmãos. Continue nos guardando, nos livrando de todo o mal.
no nome bendito de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer a participação de vocês nesse estudo, os nossos irmãos que também participaram de casa. Que Deus abençoe a todos. Próxima sexta-feira teremos reunião de oração. Participe, dedique esse tempo, né? É um período muito pequeno, mas dedique esse momento em oração juntamente com seus irmãos. Próximo domingo, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 18h30 nós temos, às 18 horas, nós temos culto vespertino, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe, noite feliz, abençoada para todos nós, no nome de Jesus. Amém.